Aula 5 do curso React Essencial e Acelerado, título Aplicação React como um agregado de componentes. Bom, no vídeo anterior nós criamos uma aplicação nossa, né, mínima, com um único componente. E agora nosso desafio é criar uma aplicação não com um único componente, mas como um agregado de componentes. Então vejam, partindo do resultado anterior, né, lá na pasta src, os arquivos mínimos, o main, o app, o único componente, e a possibilidade de ter um arquivo CSS para formatação, como nós exploramos no vídeo anterior. Só que vejam, assim como não faz sentido a gente pensar numa parede de tijolos composta por um único tijolo, também não faz o menor sentido a gente pensar numa aplicação React composta por um único componente. Então, uma aplicação React típica, ela é o quê? Ela é uma coleção de componentes, não um único. Bom, vamos explorar isso por meio de um exemplo. Então vejam, vamos produzir agora um novo exemplo que reproduza a estrutura típica de um documento numa página web, composto por um cabeçalho, um corpo e rodapé. Então, como está colocado aí no slide, a estrutura superior, o cabeçalho header, a estrutura do conteúdo, o corpo body, e lá embaixo o footer, a seção de notas. Muito bem, então nós vamos enxergar essa estrutura de 3 elementos, cada elemento como sendo um componente. Então a nossa aplicação conterá esses 3 componentes, header, body e footer. Muito bem. Olhando isso num deployment diagram de UML, vejam que agora a gente já não enxerga mais a aplicação como único componente. Nós temos o nosso componente app, que já tratamos lá no início, só que agora esse componente app, ao invés dele definir qual conteúdo deve ser renderizado pelo browser, ele contém 3 componentes, header, body e footer, e cada um desses componentes vai dizer o que deve ser renderizado pelo browser. Okay? Vamos ver isso no Visual Paradigm. Muito bem. Vamos olhar isso em código. O ponto de partida é a aplicação que nós produzimos ainda há pouco. Então, nós temos aqui aquela nossa aplicação que já definia o conteúdo a ser renderizado, um H1, não, nós não queremos mais isso. Nós vamos substituir esse conteúdo por um outro conteúdo que eu já tenho pronto aqui, está lá no livro. Então, bom, aqui está. Então, eu tenho agora a importação de 3 componentes, que na verdade por enquanto ainda não existem, nós não criamos ainda. E o conteúdo, vejam, o conteúdo retornado, aquilo que fica dentro de uma div, como nós tínhamos antes. Aqui antes nós tínhamos aquele H1, com o título do curso, e agora nós temos uma referência a 3 componentes. O componente header, o componente body e o componente footer. Repito, em aulas posteriores nós vamos explorar por que cada uma dessas linhas, por que esse conteúdo. Não nessa. Nesse momento, vamos entender que o componente app, que nós estamos aqui, estamos no arquivo app.jsx, então aqui app está aqui identificado, então vamos entender que o conteúdo do componente app não é mais um H1 ou algum outro conteúdo, mas o conteúdo do app são 3 componentes. Então, vamos criar agora cada um desses 3 componentes. Só que para a criação desses 3 componentes, vamos lá. Nós vamos aqui na pasta src, e aqui na pasta src, nós vamos criar uma outra pasta. E por padrão, nós vamos chamar essa outra pasta de components. Então vejam, na pasta src, eu tenho o meu app, tenho o meu index.css que eu não vou mexer, o main.jsx que eu não vou mexer, eu alterei apenas o arquivo
app.jsx. Tirei aquele conteúdo H1 e botei agora a referência a 3 componentes. Esses 3 componentes, eles serão criados aqui dentro da pasta Components. Vamos criar então o primeiro. Vamos chamar este componente de header.jsx. Então vejam que o componente sempre inicia por letra maiúscula. Header.jsx. Bom, vamos dar uma pausa agora e vamos preencher os 3 componentes, header, body e footer. Bom, então, criados os componentes header, body e footer, então olhando aqui a pasta src, observem, temos aqui a pasta components que nós criamos e dentro da pasta components 3 componentes, header, footer e body footer. Bem, pegando aqui o arquivo header, essencialmente o conteúdo que ele vai mostrar é o que? É um H1 com título, o componente body, um parágrafo com a palavra corpo e o footer, um parágrafo com a palavra notas. Já botei isso para executar, olhando isso aqui no browser, temos exatamente isso. Então, em cima, título é o conteúdo do componente header, no meio, corpo é o conteúdo do componente body e embaixo, a expressão notas é o que? É o conteúdo do componente footer. Então, isso é o nosso conteúdo. Isso é o que nós temos. Então, nota, o que a gente fez? Nós modificamos o nosso componente app.jsx em relação... Antes, no vídeo anterior, ele mostrava apenas um H1. Agora, não. Ao invés de mandar renderizar um H1, ele manda renderizar 3 componentes. E o conteúdo daqueles 3 componentes foi o que nós vimos, e vimos o resultado no browser. A propósito, esse código que está copiado, ele está lá no livro, e todos os exemplos aqui do curso do livro, eles estão disponíveis, então como obtê-los está descrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Muito bem, então voltemos ao que nós estávamos fazendo. Então, olha, nós conseguimos fazer isso aqui. Ao invés de ter uma aplicação com um único componente app, agora nós temos nosso componente app, ele não define o conteúdo a exibir, mas ele contém componentes. Então veja, a nossa aplicação é um agregado de componentes. Agora vejam que não é apenas o componente app que pode agregar outros componentes. Qualquer componente da aplicação pode agregar componentes e a gente pode pensar na nossa aplicação como uma estrutura de agregação em árvore. Então eu proponho uma alteração nesse exemplo. Observe o seguinte, ao invés, eu vou modificar o componente corpo, componente body. Então, ao invés do corpo ser aquele conteúdo, apenas um parágrafo a ser exibido, eu vou definir o componente body, que está colocado aí no meio do nosso diagrama, como composto por 4 outros componentes. 3 cópias do componente paragraph e uma cópia do componente quote. Então observem que um componente ele pode se repetir. Eu quero que o componente body, corpo, contenha 3 componentes parágrafo. Muito bem, vamos ver essa modificação no VS Code. Muito bem, voltemos ao VS Code. Então vejam, agora eu não quero mais que o componente corpo apresente este conteúdo, mas eu quero que o componente corpo contenha 4 componentes. Vamos dar uma pausa para essa edição. Bom, então, a alteração do componente body, observem que não afeta em nada o nosso componente app. Nosso componente app está aqui, exibido. Ele importa os 3 componentes previstos e ele exibe aqueles 3 componentes previstos. Ok. Nada novo.
Agora, o componente corpo, sim, ele foi alterado. Então, observem que antes o componente corpo apresentava apenas um parágrafo, um parágrafo com a expressão corpo. Agora ele contém 4 componentes. 3 cópias do componente parágrafo e uma do componente quote. Então observa que parágrafo, o componente parágrafo, ele acaba sendo copiado, repetido, 3 vezes pelo outro componente. E notem que aqui em cima é o componente corpo, componente body, melhor dizendo, que precisa importar esses 2 novos componentes e não a nossa aplicação. A nossa aplicação não conhece esses novos componentes aí. E esses novos componentes foram criados. Notem que aqui a pasta components agora também tem esse componente quote, esse componente parágrafo. Esse componente parágrafo basicamente um parágrafo com a palavra parágrafo, e o componente quote, um parágrafo com a expressão citação, só isso. Bom, vamos ver o resultado disso no nosso browser. Muito bem, correu tudo bem aí, está? Então observem, a palavra de cima de todas título é o conteúdo do componente header. A de baixo de todas notas é o conteúdo do componente footer. E as 4 palavras do meio são o quê? O conteúdo do componente body. Mas, na verdade, o que o componente body faz? Ele mostra o conteúdo de 2 componentes parágrafo, parágrafo que aparece ali, quote, a palavra citação, e, por último, novamente parágrafo. Então, o que acontece? A nossa aplicação, ela é vista o quê? Como esse resultado. Quer dizer, quando eu olho para a aplicação, o resultado da aplicação que está sendo exibido aí no browser, eu não sei se é a aplicação que tem todos os componentes, ou é o componente que contém componente, quer dizer, quando eu digo aplicação, quer dizer o app, isso não é claro. Então, observem, nós conseguimos reproduzir esta estrutura, onde a nossa aplicação é um agregado de componentes e um dos nossos componentes é um agregado de componentes. Então, isso é a ideia estrutural típica de uma aplicação React. E esse é o espírito, a ideia de uma aplicação ser uma coleção de componentes, uma organização de componentes. Muito bem, então era isso que nós queríamos explorar nesta aula. Vamos então ao nosso encerramento. O conteúdo desta aula corresponde à seção 2.3, do capítulo 2 do nosso livro de referência, e nesse capítulo nós fizemos o quê? Nós criamos uma aplicação React, a princípio a aplicação mínima, apagamos aquele conteúdo automático e criamos uma aplicação de conteúdo de componente único com o conteúdo que nós queríamos. E agora na seção 2.3, fechando o capítulo 2, criamos uma aplicação React como um agregado de componentes. Muito bem. Então, com isso, nós fechamos esse conteúdo e vamos explorar no próximo vídeo aquela estrutura dos componentes, que nós não tratamos ainda. Para nós, por enquanto, ainda é um mistério aquela estrutura de cada componente. Vamos tratar isso a partir do próximo vídeo. Então, a nossa aula 5 nós encerramos por aqui.